eu quero inicialmente agradecer muito a Fátima. Fátima, sim, é uma parceiríssima em todos os sentidos. É uma profissional que eu não vou dizer quantos anos de experiência ela tem no Oswaldo Cruz, que ela não vai gostar, então, se ela quiser, depois ela fala, mas sempre com esse sorriso até aqui, com essa disponibilidade e com essa sensibilidade de, obviamente, produzir esse conteúdo do que aprendi cuidando de você. Então, Fátima, minha gratidão sempre pelo carinho, pelo exemplo e pela experiência que você tem e agrega aí para o mundo. Não é só o mundo da saúde, eu acho que o mundo corporativo em geral, ou o mundo nosso em geral, viu? Super bem-vinda. Eu vou sair e agora é com você, tá? Eu vou parar de Tá compartilhar também ótimo, aqui. tá bem. Bom, pessoal, boa tarde. É uma alegria enorme para mim, sabe, que é a primeira vez que eu estou tendo uma experiência como essa. Então, a Beatriz, eu diria que ela é uma pessoa, eu diria que você é além do seu tempo, sabe, Beatriz, porque desde que eu te conheço e o BHE e tudo mais, eu tenho aprendido muito, né, e a visibilidade, a oportunidade que você traz para todos nós é uma coisa ímpar, então eu que tenho que agradecer, nem é você. Gente, Muito obrigada. e além de tudo, é bonita fisicamente. Olha como ela é bonita, Oh, gente, olha. capaz. Olha que alegria ter uma amiga dessa, que coisa boa, né, coisa boa. Bom, e eu fiquei muito feliz com o convite, porque é um tema que eu gosto muito e eu fico feliz que tenham pessoas interessadas, eu vou explicar por quê, tá. Porque, na verdade, é um conteúdo que não é feito para profissionais de saúde, também é, mas ele é um conteúdo, e eu vou explicar por quê, ele é feito para ser humano, sabe, assim, todos nós, a gente vai viver ou já viveu, situações como essas descrita no livro. Então eu queria contar para vocês como foi essa construção, né, o que é esse livro. Então qual é o meu plano? Eu tenho alguns slides estruturados que eu vou mostrar para vocês, para poder contar um pouquinho do que é a história, né, do que é esse livro, como é que a gente se inspirou em fazer e tudo mais. Pensei então depois a gente abrir aqui para conversar um pouco, se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes, para a gente conversar, né. E aí no final, se tiver uns minutinhos, eu vou ler uma história, é uma página e meia, muito breve, mas com um significado enorme, para vocês terem experiência do que é essa vivência, do que traduz esse livro, tá. Então esse é meu plano aqui. Aliás, é assim, toda vez que eu leio uma história, principalmente em voz alta, eu tenho vontade de chorar. E aí eu falei: "Dessa vez eu não vou fazer isso, não vou, eu vou me esforçar aqui, porque ela é tão emocionante", mas eu já li todas as histórias, eu construí o livro, né, em colaboração com muitas outras pessoas, mas eu li e conheço as histórias de cor e salteado. Mas quando eu fui construir o livro, eu estava com todas as histórias na mão, eu tinha que parar, porque eu me emocionava, chorava, ia para um canto e voltava, porque a coisa é muito tocante. E eu, no caso aqui, ou eu conhecia o paciente, ou eu conhecia o profissional, então piorava mais ainda o contexto, né, ficava mais sensível ainda. Mas esse é o plano, tá. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos slides para explicar a construção do livro. Aliás, acho que é algo interessante, se alguém algum dia quiser construir, né, acho que vale muito a pena. Então é assim, meu nome é Fátima Furtado Gerolim, eu sou enfermeira na minha formação, eu fui estagiária no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vocês podem imaginar, então a Beatriz fala que eu não gosto muito de falar o tempo que eu trabalho no hospital, que são muitos anos mesmo, eu trabalho lá há 36 anos, né, toda a minha carreira é lá, é aqui, né, eu tô na unidade Vergueiro aqui, e eu tenho minha função hoje, eu sou diretora executiva assistencial, eu cuido de práticas profissionais multidisciplinares, experiência do paciente e assumi essa semana a área de educação, graduação, escola técnica e pós-graduação, né, enfermagem fortemente e algumas áreas multidisciplinares. Então estou muito feliz, cada vez que eu pego mais alguma área eu fico mais feliz ainda, de verdade. A gente tem que encontrar felicidade no trabalho, né. E aí, então, né, a construção desse livro, eu já vou mostrar alguns slides aí para vocês, ele se deu porque já há alguns anos atrás, né, o livro foi lançado, se não me engano, foi em 2020, foi no ano da pandemia. Ah, Antes, uns 4 anos antes de 2020, eu tinha uma vontade de escrever um pouco sobre o que essa relação do cuidar, isso que a gente vive com os pacientes, o que isso nos transforma, né. E eu tive ideia, inclusive eu também indo viajar sozinha dirigindo o carro, eu tive ideia do título do livro, e assim ficou, né. Eu comecei a me inspirar, e aí fui convencer os profissionais a gente construir esse livro, né.
E como eu sou enfermeira, né, minha formação é essa, 50% da minha carreira foi trabalhando diretamente no cuidado, e depois de um tempo eu comecei a assumir gestão e o caminho foi seguindo por aí. A minha essência é cuidar, né? Eu tenho paixão por assistir pessoas, né? Eu acho que é um privilégio você ter a condição de cuidar de alguém, tirar alguém de um sofrimento e assim por diante, né. Bom, então, essa foi uma inspiração que eu tive, uma vontade enorme de tentar escrever e passar para as pessoas, não só profissionais de saúde, como eu já falei, né, para todo ser humano, o que que é essa vivência, que é um privilégio cuidar de alguém, o que isso significa e nos transforma, né, com certeza transforma o ser humano que está passando por aquilo enquanto paciente e aquelas pessoas que estão cuidando dela. Então esse foi o objetivo central, assim, né. Eu vou compartilhar os slides, eu passo com vocês e depois eu tiro os slides, porque quando eu projetar eu não enxergo vocês, tá. Mas aí eu explico, é rápido, e aí em seguida a Fá- gente conversa um pouquinho, tá. Fátima, só uma pergunta. Você quer que faça umas perguntas depois da sua apresentação? O que você Eu acho prefere? que sim, Tá deixa eu bom. Então apresentar, os vamos slides assim. são poucos, e aí em seguida Perfeito. a gente conversa. Espera aí, deixa eu só Combinado. projetar aqui, espera aí. Vocês vão me falar, vocês estão vendo os slides? Agora Sim, sim. Sim? Perfeito. sim. Ok, então eu não estou vendo vocês, só estou ouvindo, tá? Bom, então o título é O que aprendi cuidando de vocês, razão para a constância de propósito para ser um profissional da saúde. Ele nos inspira enquanto profissional, mas ele é tangível para qualquer ser humano que lê, porque a gente, se não passou, vai passar por essa condição. Eu gosto muito dessa foto, porque é uma foto de dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Essa foto do lado esquerdo é uma foto de 1926, essa não fui eu que tirei, tá, por favor, não vão pensar isso. Mas a de 2023 sim, é provavelmente numa mesma posição, é um prédio que é um patrimônio histórico, e hoje ele esta parte é o ambulatório de oncologia. E na verdade, então, olhando essas 2 fotos, a gente começa a pensar aqui, quantas histórias se passaram nesse ambiente? Muitas histórias. Muitas pessoas doentes, umas viveram, outras não, muitos familiares acompanharam, muitos profissionais de saúde transitaram aqui, viram pessoas sofrendo, tranquilizaram famílias, então muitas histórias se passaram. E isso aí acaba nos inspirando, então, numa construção como essa. Esse livro, então, ele foi lançado, gente, em março de 2020. Nós lançamos o livro, fizemos uma comemoração, uma festa, dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E no final do mês de março, começo de abril, já estava com data marcada, a gente ia lançar na Livraria Cultura, para que tivessem pessoas da comunidade, porque quando é dentro do hospital só vão profissionais da saúde. E aí veio a pandemia e a gente não conseguiu divulgar, né, de fazer algo maior. Então, a ideia é a gente poder disseminar os conceitos desta relação humana, né, que é a relação do cuidar. Então, quais os aprendizados, né, os profissionais da área da saúde podem ter na vivência, na relação do cuidar, e isso é uma das coisas que a gente tira desse conteúdo. Por que as relações humanas entre profissionais da saúde, paciente e familiares nos transformam? A importância do estabelecimento de relações de confiança entre paciente, família e profissionais da saúde, porque é a partir dessa relação, quando a gente consegue ter uma relação de confiança entre família, paciente e profissional, que a gente consegue fluir melhor em todos os trabalhos que a gente tem na saúde, né. Se a gente se coloca no lugar de paciente, a gente entende também que se eu tenho um tratamento contínuo, fazendo alguma coisa que é uma doença crônica, se eu vou para ser atendido e eu já estabeleci uma relação de confiança, ou com o médico, com a enfermeira, com o fisioterapeuta, seja lá com quem for, isso vai se tornando melhor, mais fácil de a gente suportar. E as conversas vão fluindo e você vai estabelecendo realmente um vínculo, né, com essas pessoas. E como manter essa chama acesa, né, porque trabalhar na área da saúde, se não for porque a gente tem um propósito, dificilmente a gente se mantém nessa área por muito tempo. Então, a gente percebe também que as pessoas que procuram trabalhar na área da saúde, principalmente na área hospitalar, né, tem outras também, obviamente, mas são pessoas que têm um propósito, né, que é cuidar de seres humanos em momentos de grande vulnerabilidade, ajudar a passar por momentos difíceis, alguns até de transição, né, num momento de vida e morte. Então, tem muitos contextos que podem ser trabalhados aqui, né. Então, como eu falei para vocês, eu coordenei o livro, eu idealizei e coordenei toda a escrita, a organização do livro, mas ele foi escrito de forma colaborativa. Eu convidei
outros profissionais, então enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, para a gente construir esse livro. Eram pessoas que não eram só da liderança para ajudar a buscar os discursos, tá? E eles estão, portanto, como coautores do livro, né? Daí nós convidamos todos os profissionais da instituição, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na época, então isso foi em 2019, a gente lançou na intranet um convite para todas as pessoas que gostariam de contar histórias de vidas com os pacientes para que elas fossem transcritas no livro. A gente né, disseminou assim qual era o objetivo do livro e tudo mais. E no total a gente conseguiu 44 relatos, né? Nem todo mundo às vezes tem disposição ou gosta de lidar com essa temática, né? Não são coisas muito fáceis. E nós conseguimos 44 relatos. Então, quando a gente lançou o convite para as pessoas participarem e contarem as suas histórias, eu não sabia como é que eu ia fazer para dividir esse livro em capítulos, né? Então, o que eu fiz? Aí tinha que ser um trabalho mais solitário mesmo. Eu peguei os 44 relatos, né? Eu tenho uma casa no interior, levei esse material todo para lá e li no final de semana. Foi muito difícil, porque, como eu estava falando para vocês, eu começava a ler as histórias, me emocionava, parava um pouco, voltava, porque elas são realmente tocantes, né? E aí eu consegui categorizar os relatos por aprendizados das pessoas que deram essas entrevistas, né? E isso ficou muito interessante. Eu já vou explicar para vocês que capítulos foram esses, né? Como é que eu fiz essa categorização. Então, para que a gente entenda um pouco até do livro, é interessante a gente pensar numa definição do que é cuidar e entender um pouco o que é cultura. Por quê? É através da cultura deste hospital, no caso, o hospital que eu trabalho, que eu consegui pegar esse material todo, que a gente tem um histórico de uma vivência onde é muito valorizada a construção de uma relação empática e de confiança com o paciente. Então, vamos na definição de cuidar. Olha que definição importante. O que é cuidar? É uma definição, né, de uma autora que é a Waldo. É dedicar esforços transpessoais de um ser humano para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade, ajudando pessoas a encontrar significados na doença, no sofrimento e na dor, bem como na existência. Olha que coisa profunda. Cuidar não é só fazer um curativo, não é só dar um remédio, não é fazer uma cirurgia, ela vai muito além. É ajudar um outro ser humano a encontrar significado no meio a tudo isso que muitas vezes nos faz sofrer, nos faz vulnerável. Então, é uma ação extremamente nobre, né? E é ainda ajudar outra pessoa a obter autoconhecimento, controle e autocura, quando então um sentimento de harmonia interna restaurada, independente de circunstâncias externas. Então, quando a gente fala de harmonia interna, isso independe da condição de como o tratamento daquela situação vai se dar. Algumas vezes é a morte, mas isso não significa que a gente não está cuidando, que a gente não está ajudando um outro ser humano a passar por uma transição, ou mesmo que não está ajudando ele a se restabelecer e voltar para a sua vida cotidiana, né? Muitas das vezes é isso que acontece, inclusive, né? Então, essa definição de cuidar, ela é muito profunda e ela mostra qual é o papel das pessoas que decidem dedicar grande parte da sua vida para interagir e assistir outras pessoas, né? E quando a gente olha ali para a cultura, a gente entende que é um conjunto de hábitos, de formas de se relacionar, de linguagem, de vestimentas, enfim. Cultura é algo que se perpetua muitas vezes numa determinada organização e isso vai reforçar ou não um comportamento que é dado como importante. Então, nessa organização que eu tenho a experiência, o hospital é muito forte, tem uma cultura muito forte baseada na relação humana, né? Então, que vai além do conhecimento científico, da base técnica, isso tudo tem que existir, mas também existe uma forte ida aí, né, para os conteúdos relacionais. E, obviamente, um grande desafio é a gente colocar a teoria na prática. Quando eu falo teoria na prática, eu não estou falando da parte técnica, né, dos profissionais de saúde, mas sim, se a gente fala que a gente dá valor, dá importância para as relações humanas, como é que a gente vai tangibilizar isso e demonstrar que ela de fato é aplicada? Então, o livro foi construído numa base de uma história, de uma forma de entrega do cuidado que este hospital tem, né? E eu achei importante colocar isso aqui.
Em 2016, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu que coordenei esse trabalho também, nós definimos qual é o modelo assistencial da organização. Modelo assistencial nada mais é de como você articula os recursos que a organização tem, recursos estruturais, técnicos, pessoas, tudo que você tem para entregar o cuidado. E neste modelo assistencial, esse é o símbolo que representa esse modelo, a gente coloca o paciente e a família no centro do cuidado. E tudo que está ao redor é articulado para a gente poder fazer essa entrega da maneira mais adequada possível. E do lado direito, a gente vê que na descrição do que é esse modelo, o comportamento e a relação humana ela é muito, muito, muito fortificada, porque a gente fala que o cuidado é humanizado, que a gente coloca no centro o paciente e a família, a gente fala de confiança, fala do autocuidado. Então, tudo isso é muito reforçado na organização, por isso que a instituição tem essa cultura, né? Então, nesse livro, o que que a gente fez? A gente descreveu experiências vividas pelos profissionais da equipe assistencial no relacionamento com pacientes e familiares durante o período em que ele prestou assistência a essas pessoas. Obviamente, as áreas que promovem mais condição de você estar se relacionando com o paciente são aquelas de unidade de internação, UTI, hemodiálise, onde o paciente fica anos vindo na organização, ambulatório de oncologia. Então, essas áreas são riquíssimas nisso, né? Na manutenção de histórias. Experiências que fizeram a diferença na vida daquele profissional, no que se referia aos profundos sentimentos despertados e que auxiliaram o profissional a amadurecer e fortalecer a relação com as pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, o profissional da saúde, no caso, né, que são esses que a gente está falando, ele vai ao longo da experiência que ele vai tendo trabalhando, ele vai se aprimorando e aprendendo a lidar com essas situações. Ninguém sai pronto de nenhum curso técnico, de nenhuma faculdade, de nenhuma pós-graduação, para ter uma relação de confiança e conseguir lidar com situações de vulnerabilidade humana de um jeito simples. Isso é difícil de se ensinar, inclusive, né? É vivência mesmo. E o livro, então, ele permite que o leitor experiencie alguns sentimentos vividos nessa dimensão do assistir e que essa ação ela é capaz de proporcionar a pacientes, familiares e profissionais da saúde uma grande transformação. Essa é a ideia, né? O livro também ele desperta nos profissionais da área da saúde e inspiram essas pessoas para continuarem prestando cuidado, né, com muita excelência, muita qualidade, isso nunca vai ser deixado de lado, não é essa a ideia, mas que tenha um relacionamento forte a ponto de levar ao bem-estar e o fortalecimento dessa relação que envolve assistência, né? E leva o conhecimento das pessoas em geral do que existe de tão nobre nessas relações humanas. Para ser sincera, eu tinha uma expectativa, inclusive, de que a gente não consegue chegar com o livro muitas vezes em algumas pessoas, né? Mas que os jovens, quando ainda estão decidindo que profissão eles querem, que talvez conseguisse inspirar as pessoas a trabalharem na área da saúde, por entender que isso é uma relação importante, mas é difícil você despertar isso em quem ainda não tem muita maturidade, muita vivência, né? Então, vocês veem, como eu tinha falado para vocês, de todos os relatos, eu consegui dividir o livro em 10 capítulos, né? Então, o primeiro deles fala sobre a relação empática, que fortalece a confiança, né, entre os profissionais, pacientes, familiares. O capítulo 2 fala do significado do que é cuidar, todo capítulo fala sobre isso. O capítulo 3, aí começam os aprendizados. Ao cuidar de você, pude perceber que é possível morrer com dignidade e que o estreitamento do nosso vínculo atenua essa passagem. Então, neste capítulo, por exemplo, eu consegui coletar os discursos dos profissionais nas vivências com os pacientes que descrevem essa passagem, né? No capítulo 4, cuidar de você e de sua família fez com que eu entendesse que posso ir além das atividades rotineiras da assistência e isso me traz grande satisfação pela profissão que escolhi. Capítulo 5. Cuidar de você e de sua família me tornou uma pessoa com maior capacidade para estabelecer uma relação interpessoal empática. Capítulo 6. Cuidar de você e de sua família me ensinou a lidar com os meus sofrimentos e angústias. Então, você vê, eram discursos onde o profissional vai falando o que ele viveu com aquele paciente, com aquela família, cada história é uma história, né? E ele fala como ele começou a enxergar os seus próprios sofrimentos e angústias e que ajudou ele a superar
o seu sofrimento, né, o seu enquanto pessoa, ele é um profissional de saúde, mas que aquela vivência na relação ajudou a fazer com que ele fosse mais resiliente ou buscasse felicidade apesar das dificuldades e assim por diante, né. No capítulo 7, cuidar de você e de sua família, mostrou que eu consigo relevar sentimentos ruins gerado pela sua forma de transmitir emoções. Isso aqui foi super difícil, porque assim, existem algumas relações e haviam discursos, existem, estão lá no livro, em que o paciente fala da dificuldade que era de se aproximar de alguns pacientes, que os pacientes no começo, muitas vezes de uma relação do cuidar, eles são agressivos, eles não querem que determinado profissional entre no quarto, eles transportam, às vezes, um sentimento ruim que eles têm por estar com uma doença difícil de ser tratada, muitas vezes, ele transporta aquilo para o profissional. Mas no discurso desses profissionais, eles vão mostrando que ao longo da vivência eles conseguem transformar a relação e depois estabelece uma relação de grande amizade com o paciente, né? Isso é transformador. O capítulo 8 fala: cuidar de você e de sua família fez com que eu percebesse o quanto posso ser importante na vida de alguém, porque tem discursos onde o profissional conta o que aquele paciente, passado uns dias, às vezes meses, começava a falar e retribuir para o profissional a transformação que ele fazia na vida dele e a importância que ele tinha, né, isso é extremamente, gratificante, né. O capítulo 9 fala, que cuidar de você e de sua família me fez compreender que, apesar do enfrentamento de grandes sofrimentos, podemos manter a esperança sempre e valorizar cada momento. Então, são discursos, eu lembro que eu li aquilo, eu mesma falava, gente, como existe ser humano forte. Então, eram, nesses casos, pacientes passando muitas vezes por tratamentos, sabiam que não ia ter cura, que estavam já em uma fase de finitude, mas que mantinham um entusiasmo e um valor pela vida, mesmo com a consciência de que a vida não ia continuar, que aquilo transformava as pessoas que estavam vivendo aquele momento, né. Então a gente às vezes tem dificuldade até em imaginar o que que é isso, se a gente nunca passou por isso, né. E o capítulo 10, a gente, coletou, entre nós, os profissionais que escrevemos o livro, o que a gente aprendeu escrevendo, porque com certeza é transformador e trouxe diversos aprendizados, né. Aqui é só para vocês terem uma ideia, então o livro que eu estou falando hoje é esse que está aqui em 2020, o livro central. Os livros que antecedem, então 2012 e 2014, nós fizemos uma tradução de 2 livros, um é do cuidado baseado no relacionamento e outro é de uma prática que é chamada de Primary Nursing, que são livros muito, muito, muito fortemente baseados em relações humanas e que nos inspiraram para a gente, construir o nosso modelo assistencial e que está nesse livro de 2017, né, a gente conta como que é esse modelo do hospital. Aí veio esse livro de 2020, que é o resultado que a gente entrega, então, para o paciente, como ele percebe. E aí, em 2002, tem um outro, mas que fala mais especificamente sobre gestão do cuidado, né, para ter esse modelo assistencial. Então, é uma longa construção, né. Eu vou deixar de projetar agora aqui e vou olhar para vocês. É muito ruim a gente falar sem enxergar as pessoas, né. Espera aí, pronto, agora eu estou vendo vocês. Vocês estão me vendo? Estamos vendo Sim, você. Muito bom. sim, sim. Então o livro é esse aqui, né, a gente vai conversar aqui um pouquinho, a gente tem aí ainda meia horinha, e a gente combina aqui uns 10 minutos antes, só para fechar eu vou ler uma história, Tá? para vocês verem como é. Então, O, o livro é isso, né, é um conteúdo forte, mas é um livro que dá para a gente ler, não precisa ler ele, assim, do começo ao fim, você pode ir lendo ele por histórias, por partes, por capítulos, que não tem problema nenhum, a gente pode ler o capítulo que mais tem afinidade com a gente, né. Fátima, eu vou começar então a fazer, porque eu já li grande parte do livro, tá? Então, Sim, nós temos surpresa no final, vocês ficam até o final porque tem surpresa, tá? Eu olhei aqui, me concentrei muito aqui no capítulo 7. O capítulo 7 ele fala do como eu consigo relevar sentimentos ruins gerados sim, pela sua maneira de transmitir emoções. Obviamente, ele, como tem relatos em todos os capítulos, ele é vivencial, como você colocou. Até escrevi aí a vivência trazendo ressignificado para quem está acompanhando, não só quem está acompanhando, quem está cuidando, quem está acolhendo, enfim, todos os sim, profissionais vivem essa experiência.
E no caso do paciente, de maneira geral, ou da família, que reage de uma forma, obviamente, às vezes cruel, com o colaborador, porque é uma maneira dele, assim, ele não aceita a dor, não aceita o sofrimento, e ele se revolta, e ele, obviamente, joga essa raiva para a primeira pessoa que ele encontra. Sim. Né? Vocês que são da saúde devem estar, assim, carejados de ver isso na prática. E nós somos seres humanos e não somos, assim, né, impassíveis. Nós, às vezes, levamos aquilo lá e aquilo nos atrapalha, nos desgoverna. Se pega você num dia que você não está bem, que você não acordou bem, você, muitas vezes, não consegue reagir de uma forma que seja ou neutra ou positiva, mas que não seja negativa. Você olhando, né, pela sua vivência toda aí, eu vi alguns casos que você colocou aqui que realmente, né, situação de a pessoa ter que muitas vezes engolir o choro, vamos falar assim, e falar que tudo bem, e pensar assim, não é comigo, não é comigo, não é comigo, porque se eu levar comigo, a coisa vai desandar. Você vai não somente ter uma atitude, uma ação ruim com ele, ou negativa, às vezes até violenta, porque você não aceita, ou seja, você não consegue lidar bem com aquilo. Você olhando tudo isso, como é que você hoje acha que os profissionais precisam se preparar, ou seja, viver cada vez mais vivências, sejam experimentais, ou sejam na prática? Na prática ninguém quer, óbvio, né? Viver na prática ninguém quer. E não são todos que têm essa mesma oportunidade de viver situações assim como essa. Como aqui, um dos relatos, ele é bem cruel com a pessoa que está cuidando. Sim. E muitas vezes ele coloca pelo nível que a pessoa tem, acha que ela é uma coisa, não é uma pessoa. Ele pode respeitar o médico, mas ele não respeita quem dá uma, né, aplica uma injeção ou dá um medicamento. Como que você, olha, seu olhar aí, Fátima, às vezes a pessoa não tem Sim, isso, ela não tem com ela precisa, eu acho que quer todo mundo, dizer, eu acho que nós nascemos gentis, e nós nos precisamos fazer com que transformamos, né? isso, porque Nos como transformamos. nós podemos fazer na prática para nos transformarmos em pessoas melhores em situações como essas, na Pois vivência da é. prática do, Uhum. do, do cuidar? Cuidar. Bem importante seu comentário, Bia, por conta do seguinte até, eu até estava falando hoje, obviamente eu sou de uma geração um pouco anterior aí, e os jovens, vamos dizer, as pessoas aí de 25, pouco menos às vezes, que entram na área da saúde ou têm aí 30 anos de idade e tal, são gerações diferentes, e têm outras prioridades, têm outra forma de encarar a vida, tem menos tolerância, né, é muito difícil. E hoje em dia, óbvio que nem pode, ninguém deve, sofrer, emocionalmente ou fisicamente com ninguém. Então, óbvio que não é tolerável um paciente dar tapa em alguém, xingar ou falar que não quer que um profissional de determinada cor, raça, sei lá eu o quê, e tem essas coisas, né, Uhum. isso existe de fato, não vamos tampar o sol com a peneira. Então assim, não é tolerável esse tipo de coisa. Mas existem outras situações, e que é difícil de se ensinar, onde o paciente ou a família rejeita algum profissional de saúde ou alguns profissionais de saúde, mas em algumas situações isso é possível de ser revertido. Então, por exemplo, se tem um paciente, uma das histórias é essa, um paciente oncológico, deprimido não no sentido diagnóstico psiquiátrico que está sendo tratado, não, triste, né, de ter acabado de saber que está com uma doença grave e tal. O profissional, vamos dizer, o técnico de enfermagem entrava no quarto, ele estava virado do lado contrário da pessoa que entra, ele entrava, ele virava o rosto e falou assim: "Pode sair daqui, eu não quero tomar banho agora", tipo assim, nem olhava na cara do do rosto do profissional. Ele, com a maior paciência, saía, passava 2 horas e voltava: "Oi, senhor fulano, vamos agora tomar banho?". "Não, eu ainda não quero, você pode sair", coisas assim.
e vai rejeitando. E os dias vão se passando, ele começa a olhar para o funcionário, começa a ver que ele tem paciência, que ele tem, de alguma forma, uma compreensão daquele momento que está vivendo e começa a se estabelecer uma relação importante ali, de confiança, né. Existem diversas situações, vocês devem viver isso em laboratório, né, em consultório, em hospitais, de uma certa, entre aspas, agressividade, mas é uma coisa meio deslocada, né, de rejeição ou de algo que não vai conseguir suportar, ou então entra uma pessoa para dar um remédio: "Você eu não quero, eu quero o outro". Às vezes não tem nenhum motivo claro, parece que faz questão de ter poder sobre alguma coisa, já que sobre a virar a saúde dele não tem, né, então ele quer, de alguma forma, demonstrar que tem algum nível de poder e assim por diante. E isso tudo, eu particularmente percebo que no passado a gente tinha mais facilidade de entender e transformar. Hoje em dia, as novas gerações, elas têm mais dificuldade de suportar isso. É capaz de sair do quarto e falar para quem está no posto: "Não entro no quarto daquele cara de jeito nenhum, aquela pessoa é muito difícil, eu não vou lá mais", né, tipo assim. Aí vai um outro que é mais experiente, tem mais maleabilidade, assim por diante. Então é algo que muitas vezes a gente vai ensinando ou vai pelo menos dando oportunidade para os profissionais viverem, porque eles vão vendo os exemplos. E o profissional que consegue transformar um paciente desse, ele vai se fortalecendo, ele se sente extremamente importante. Então, por exemplo, dentro do nosso modelo de cuidado, os pacientes que estão internados, a gente faz um esforço, né, uma organização nas escalas para que os mesmos profissionais cuidem dos mesmos pacientes. Então, se eu estou cuidando da Lucimara, eu vou cuidar dela hoje de manhã, amanhã, depois. Vou dar remédio, ajudar no banho, tal, curativo, tal. Então não fica cada hora vindo um que acessa o corpo, que vai fazer às vezes as mesmas perguntas e tal. Então fica sempre o mesmo profissional. E quando tem uma relação difícil dessas, e o profissional insiste e fala: "Eu vou conseguir, deixa que amanhã eu vou lá de novo", e tal, enfim, ele se torna muito fortalecido nisso. Então ele vai cada vez mais aprendendo que ele ganhou habilidade para lidar com situações difíceis, às vezes é a família, assim por diante. Então é algo que a gente não aprende em curso nenhum, é vivendo. Eu particularmente também penso que a gente, enquanto ser humano pessoa, nós, né, qualquer um de nós aqui, a gente tem as nossas histórias, cada um tem suas histórias, nós somos feitos de histórias, né. E quando a gente passa por situações individuais e pessoais que nos transformaram, perda de uma pessoa querida, alguém com uma doença importante e eu sou responsável por ela em casa, sei lá, tem diversas coisas, né. Aquilo nos transforma, aquilo faz com que a gente seja ser humano mais humilde, né, menos arrogante. Ninguém vai viver para sempre, ninguém. E todos nós vamos precisar de ajuda de um outro ser humano em algum momento, pode ter certeza. Ou a gente morre atropelado na rua e não nem chega a ir para um hospital, ou dorme, acorda mais, ou a gente vai precisar de uma outra pessoa cuidando da gente numa organização. É ou não é? Nós somos mortais, temos problemas de saúde e a gente vai depender de ser humano. A saúde é dependente do ser humano, não tem jeito. Então essas relações, elas precisam ser melhoradas, né. Eu particularmente tenho na minha cabeça, talvez eu estou sendo meio poliana, eu e outros profissionais, mas eu quero muito que a gente consiga transformar a educação dos profissionais, no nosso caso aqui a gente tem uma escola técnica de enfermagem, tem uma graduação, desde já plantar uma semente que a gente só vai trabalhar nessa área porque a gente tem um propósito, tem uma razão e, portanto, eu vou me desenvolver para relacionar de uma maneira a ajudar o outro. E não vou ser daquela forma arrogante que vou repelir todo mundo, né, não é porque eu tenho conhecimento que eu vou maltratar o outro e assim por diante. Então, é um aprendizado, mas olha, eu até hoje eu não sei se alguém tiver uma ideia aqui, até comente. Como a gente ensina isso para as pessoas? E tem pessoas que não têm esse perfil e tudo bem, só não trabalha na área da saúde. Mas não tem? Tem pessoas que são bacana, para ser vendedor, para trabalhar em turismo, para ir trabalhar na indústria, tá bacana. Mas, eh, tem pessoas que se não tem o perfil, é melhor não se relacionar com pessoas em momentos de grande necessidade, né, porque não é para qualquer um. Eu diria que não é para qualquer um, né. Então, uma pessoa que vai trabalhar, vamos falar de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta ou de um nutricionista. Essas pessoas, elas não têm um plano de ficar milionária em 5 meses e comprar uma Ferrari, tem? Não tem. Ninguém se ilude com isso, né, não é isso. Ela precisa, né, ter uma formação, precisa ganhar um dinheiro, precisa sobreviver e tal, tal, mas ela tem algo a mais, porque o que nos sustenta, muitas vezes na profissão,
Não é só o dinheiro que a gente precisa dele para comer, para viver, para morar, tal, tal, tal. É o propósito, é a razão pela qual você vai trabalhar, você vai encontrar seres humanos e você vai ajudar eles a terem aquela passagem em momentos que não é igual quando a gente está fazendo turismo, viajando na Itália, né? É um outro cenário. E isso, do meu ponto de vista, mas é porque eu talvez tenha, né, a minha escolha profissional foi essa e tudo mais, eu acho extremamente nobre, né, se alguém perguntar assim: "Qual é um lugar sagrado?". "Ah, o lugar sagrado para mim é o quarto de um paciente", né, é um lugar onde a pessoa está passando por uma situação humana, muitas vezes da fragilidade maior de todos nós, ninguém vai viver para sempre, né. No entanto, lidar com isso não é algo fácil. Haja fé, haja o divino, haja não sei o quê, tem algo que é concreto, que é quem está aqui para me cuidar de mim. Então, ensinar isso, quem tá aqui já passou por alguma situação de internação própria ou de algum familiar, sabe disso. A gente muitas vezes não entende o que que é estar num hospital e inclusive começa a brigar com todo mundo, reclama por coisas muito simples. "Ah, veio açúcar ao invés do adoçante, o seu hospital é um horror", né, e assim vai. A gente faz isso, não faz? Faz. Agora, Fátima, aqui tem a grande maioria, vamos falar assim, são pessoas que não estão ou direta ou um pouco, não tão diretamente com o paciente, né? Você está Sim, falando do hospital, sim, agora nós estamos falando, por exemplo, MAF, tem pessoal da MAF aqui que é uma seguradora, que trabalha com seguros, trabalha com seguro de vida, sim, sim. obviamente, tem aí a parte de saúde. Nós estamos com o pessoal de medicina diagnóstica, que eles podem não ter, mas eles Medicina estão. diagnóstica acho que é muito parecida com hospitalar, eu E penso. eu fico olhando para eles aqui, vendo assim, eles não estão diretamente no quarto, mas eles estão cuidando de paciente, ou Isso. estão Ou cuidando da mesmo, família de paciente. pensa na Mafre, quem que é da Mafre aqui? A Kátia, cadê a Kátia? Oi, eu. Duas Oi, Kátias aqui, Kátia. né? Somos duas. Eu não sei exatamente qual é o seu papel, mas com certeza a Mafre tem uma relação direta com o cliente, em algum contato, não é? Não tem É situações ouvidoria, de né, Kátia? enfrentamento que é super difícil? Super, super. Se a pessoa não tiver habilidade, ela só piora a situação. O cara começa a reclamar do outro lado, falar de dinheiro, falar de não sei o quê. Se a pessoa não tiver habilidade relacional, e isso é muito difícil. Eu acho que só complica mais ainda as relações. Claro que é diferente de uma área hospitalar, porque o objetivo é outro. Mas onde há relação humana, contato pessoa a pessoa, há fragilidade, né? Eu tenho certeza que há fragilidade. E Quem que é do Fátima, DAS? Ui, deixa eu só fala, fala. comentar, né? A Kátia Miranda, que está aqui conosco, também da Mafre, ela é expert, né? Eu falo para ela e com toda a equipe, ela é referência justamente nesse lidar e nesse cuidado. Porque quando a gente diz assim, reclamação, ainda mais a gente na ouvidoria, a gente lida muito com já o nível de estresse muito Isso. alto, Você né? é da ouvidoria? Sim, nós Ah, duas. E tá. ela é Igualzinho ao hospital. Igualzinho. e ela é a linha de frente Sim, mesmo ali sim. com lidando, falando com o cliente diretamente. E recentemente um casal de idosos vieram, ela tratou com muita humanização, com muito cuidado. Eles voltaram de longe para agradecer e trazer a Então, simbologia do olha agradecimento. só, Então, imagine assim, é o que muito ela sentiu. especial. Uhum. Imagina o que fortaleceu para que ela continue sendo assim ainda melhor nas relações com os demais clientes, não é, no caso aí é cliente, né. Imagina, a pessoa tá brava, não sei o que lá, depois ela se transforma e ainda traz um reconhecimento para a pessoa. Ela estabeleceu um vínculo de confiança com ela, né. Fátima, Perfeito. é, Mas, Fátima, e vamos falar o contrário. Muitos que fazem e não recebem retorno. Acho que Sim, esse é o Sim, grande, sim. outro ponto Sim, sim, importante. sim, sim, mas sim. é que assim, eu trouxe esse caso porque esse de muitos atendimentos que a Kátia Ah, fez, esse teve retorno, né, Kátia? Sim, Mas sim. sim. foram Nem muitos sempre tem, também. né. Mas é interessante isso que ela falou também, né? Que como a nossa história pessoal vai moldando a nossa É, forma de agir. Eu é. tenho experiência de acompanhar os meus pais também nesse ambiente hospitalar. Uhum. Fiquei acompanhando eles e, né, eu acho que isso vai moldando, sim, se colocar no lugar do outro, e Sim, aí a gente sim. transporta isso no ambiente, Pra vida, né. sim. Pra vida, pra Uhum. vida, né. Isso é transformador, né. Eu acredito muito nisso, né. A gente fala aí na relação hospitalar, é uma coisa mais intensa, né.
a vivência humana quando você está sobre uma fragilidade, uma doença e assim por diante, mas isso com certeza consegue se repercutir, né, em diversas áreas onde tem relacionamento. Até a pessoa que trabalha no caixa do supermercado, vocês já pararam para pensar nisso? Eu estava falando sobre isso. A pessoa que está ali no caixa do supermercado está cumprindo um papel lá, né, passando as coisas no caixa, mas tem pessoas que agradam elas e tem pessoas que querem detonar, tem pessoas que parecem levantar e querem brigar com a moça do caixa do supermercado. No entanto, quando você começa a ir muitas vezes no mercado, você vai às vezes fazendo um vínculo com essa pessoa e vai falando pequenas coisas, você constrói até uma amizade ali, né. E elas têm várias vivências, aquilo com certeza transforma elas na vida pessoal, né, que elas vão aprendendo a se relacionar. Tem gente de tudo quanto é estilo, né, então difícil, né, a relação é muito difícil, né. É, mas acho que trabalhar com atendimento tem que ser proposta. É, exatamente, exatamente. Você tem que gostar de ser humano, Senão não entendendo aguenta. que ele não é bonitinho e bacaninha e não vai te tratar bem o tempo inteiro, né, pelo E contrário, às vezes a maior parte das situações é o inverso, né. e Fátima, o que você desculpa, Lu, você levantou a mão e eu fui falando. Você está falando muito das relações, a gente põe muito claro, o paciente é o centro das nossas atenções, mas a gente lidar diariamente com muitas pessoas É. diferentes. Eu trabalho no call center, né, no NAC, então, são Hum, muitas pessoas e cada um, além de ter que atender o nosso paciente, cuidar do paciente, entender que ele está descobrindo um diagnóstico, porque na DAS a gente está no começo, às vezes, né, o paciente está descobrindo um diagnóstico, só que sim, aquela pessoa ela está passando por várias coisas também dentro da exato. família. É, A gente tem consultor que ele sai direto do hospital e vem trabalhar e depois volta para o hospital, e é, você entende que aquela pessoa está cansada, mas ela não quer se abrir. Então, assim, o que você está falando sobre relacionamento, ele é geral. Se a gente não estiver preparado para lidar com diversas histórias, e não é nem diariamente, é cada hora é um isso me flash. nossa, na sua área Tem várias. hora que eu tô falando de um caso, daqui a pouco vem outra falando: "Márcia, a gente tá com fila de espera, mas tá acontecendo isso lá no banheiro. A menina subiu, a menina precisa do médico". Então, relações o tempo todo. É, E é isso que você falou, eu acho que o profissional, a gente hoje a gente tem que trazer receita, a gente tem inúmeras coisas que a gente tem que olhar, pra empresa, mas se a gente não souber se relacionar e entender que do outro lado, mesmo sendo o paciente ou sendo o outro que está do nosso lado trabalhando, ele é um ser humano e ele está exatamente, passando por alguma coisa que a gente pode ter empatia, tudo vai mudar. Eu acredito exatamente. muito nisso. É, é. É forte, né, as relações é um grande aprendizado, né. Não, e Márcia, tem hora que tem que priorizar, né. É. Quem atende É isso, primeiro? é isso. A Acho que a gente Lucimara quer falar, né. não, na verdade era só um gancho a gente estava falando sobre trazer o propósito para Uhum. quem está ali prestando o serviço, e a Bia comentou ali, né, "Puts, tem que gostar de pessoas", e a gente trabalhando num call center, como a maioria de nós aqui presentes, Uhum, a gente uhum. tem pessoas vindas de todos os estratos sociais, com todas as histórias, como a Márcia falou, e o nosso trabalho o tempo todo é de fazer esse propósito, de colocar a Exato. pessoa ali, porque ela não está vendo necessariamente o paciente que tem uma história de um Uhum. diagnóstico, etcétera, e que às vezes ele vai estar eu costumava dizer: "Olha, o paciente tem o direito de ficar de mau humor, ele está de mal com a vida, ele está de mal de Deus, então você acha que ele não vai te trazer uma resposta eventualmente ali, que não é das mais simpáticas? Ele vai fazer isso, mas a Sim, gente precisa abstrair o momento dele". sim, Então, sim. o nosso exercício diário é muito desse, de trazer o propósito, lembrar que a gente está aqui para acolher, que é o momento daquele paciente, que não é com a pessoa que está atendendo, mas é um exercício que, assim, é diferente, porque eu não estou vendo, não estou ali naquele contexto hospitalar, não que Sim. é Mas é igualmente complicado, né. importante, mas É. ele é um pouco mais complicado. É. E você falou uma coisa importante que é assim, cada um de nós, aquilo que você falou, a gente tem as nossas histórias. Às vezes a pessoa está passando por situações complexas, privadas, né, particulares dela, e no entanto ela tem que enfrentar dos outros.
haja aprendizado, mas isso com certeza lá na frente ela vai perceber o quanto ela amadureceu por ter sido exposta a coisas como essa, né? Claro que ninguém tem que passar por estresse e entrar em burnout, tudo isso tem que ser visto, né? Mas a gente tem que descobrir formas de se barrar, né? De colocar alguns escudos e conseguir ir evoluindo no atendimento e conseguir conquistar, né? Apesar de tudo. Tem hora que a gente não consegue conquistar mesmo, né? De verdade. A Eu Rosária acho queria que falar, né? É isso. Roséaria, né? Falei errado. Rosiane, isso. E é muito cuidar, né? Como que a gente quer que ele cuide do nosso paciente se a gente não cuida dele? Eu acho que começa aqui é o nosso papel, acho que é o primeiro cuidado é o nosso, para que ele possa Sim, cuidar do nosso paciente, do nosso exatamente. cliente, né? É uma cadeia, né? É aquele livro que um dos que eu falei da tradução nossa, o RBC, o Cuidado Baseado no Relacionamento, ele fala exatamente isso que você falou. 3 relacionamentos. Você cuidando de você cuidando da relação com os seus pares no trabalho e cuidando da relação com o paciente, família, seja lá o que for. Exatamente isso. Exatamente. Primeiro você, Exato, né? Você tem que exato. se cuidar, você tem que achar felicidade no que você faz. Se você não achar uma felicidade, é melhor você não dar continuidade, né? Não tem como persistir nisso, né? Não tem como você dar valor a alguma coisa que você não encontra algo de felicidade em algum momento, né? Você não persiste, você não Não tem um consegue, né? propósito, né? Tudo tem um propósito. Mas, Fátima, mas eu acho que a hora que também nós não estamos com condição disso, nós temos que pedir água. Nós temos que ser humilde e dizer, estou Você no tem meu que se cuidar. limite. Não dou Estou no meu conta. limite. Isso aí eu não vou conseguir fazer e a gente tem que ser honesto, né? É isso Tem que ser que honesto. nos solidifica no trabalho, por exemplo, né? Ou às vezes nem trabalhar mais naquela atividade. Tem gente que não tem. Eu Exatamente. trabalhei muito tempo na área de oncologia. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, principalmente cuidar de criança. Emocionalmente eu não dava Fala. conta mais. Aí fui transformando para outras áreas e tal. A gente tem que se policiar, né? Tem que fazer Tem que se aquilo que está policiar. no nosso alcance, né? Porque senão a coisa Não. perde sentido. Se A você gente não não pode cuida de perder a você, saúde. e se você não está bem, como é que você vai cuidar do outro? Você não Você não vai tem o que conseguir, dar. né? Você tem que receber, você não tem que Tem dar. Bia, é o seguinte, nós temos 10 minutinhos e é assim, tem duas Vamos lá. coisas. Uma delas, eu falei para a Bia, vamos sortear 2 livros? Ela falou, vamos. Aí a gente sorteia, a Bia vai dizer como é que a gente vai sortear e eu mando para vocês, tá? Se é fora de São Paulo, eu mando pelo correio, a gente faz qualquer coisa, mas eu tenho o maior prazer se vocês aceitarem, né? E receberem o livro e ler, né? Eu acho que é bem interessante e transformador, né? Quer sortear, Bia? E Depois eu se leio uma for por história. aqui, a gente pode até compartilhar, ó. A gente vai lendo e vai compartilhando. Vamos lá. Jéssica. Gostei. Jéssica. Oi, Bia. Oi, vamos lá. Fátima, fala o número de 1 a 25. 24. 24. Não tem ninguém 24. Não, Fala de 1 a não tem. 23. Então vamos 23. falar 5. 5. 5. Número 5. 5. 5. Jéssica, quem é 5? Bárbara da Daza. Quem? Flávia. Bárbara. Bia, você me passa Eu. depois o nome Pode dela, deixar. endereço direitinho? Anota para mim aí, Jéssica, por favor. Mais um, Fátima. Mais um. 17. 17. 17. Mário Daza. Vai todo Legal, Gente, vai eu pro falei mesmo assim, coloque endereço. em ordem Ela estava alfabética. co-criando aqui, gente. Vai sair meu nome, vai sair meu nome. Legal, eu mando para vocês, tá? Você tá em outro estado, né? Ele Salvador? tá em Salvador. Legal, eu Isso. mando para você, pode ficar tranquilo. Depois Gente. aí eu pego o seu contato até para ver se chegou, tal. Estou me Obrigado. comprometendo aqui. Eu falei para ela, Obrigado. coloca a lista em ordem alfabética de nome de pessoas, para não ser nome de empresa, o pacotinho. E aí Sim. cai 2 da mesma empresa. Mas Já adianto eu que não eu vou sabia, tá? dividir, meninas. Assim que eu terminar de ler, eu mando Também, de volta pessoal, para São Não tem Paulo. problema, né? Muito Também bom, vou obrigado, compartilhar. Fátima. Imagina, eu quero ler a história, uma das histórias dela é muito rapidinha, 3 minutos, 4 a gente lê. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Vocês veem esse livro como sendo algo interessante que não só para profissional da saúde, assim, porque vocês são de diversas áreas mesmo, né? O que vocês acham? Com certeza, Fátima. É mais profissional que não é da saúde do que da saúde. Estou falando sério, gente. É muita vivência para subtrair disso para você. Porque é atendimento, é cuidado. E todo mundo, elas também trabalham, todo mundo trabalha aqui para acolher, para cuidar. Vale para todos.
Para o profissional da saúde é mais fácil, por quê? Porque ele está cuidando de situações de saúde. Sim. Então, ele já está meio inserido nesse contexto, mas quem não está diretamente, tem tudo a ver. É. Eu acho que é bom, Fátima, até para reforçar o propósito do que a gente Também. falou Exato. aqui, né? É. Para ajudar as pessoas a sedimentarem aquele conhecimento daquilo que ela faz, o impacto que tem no outro, como que é para outras pessoas, da mesma forma como eu posso aprender cuidando, aqui também tem cuidado, e como que posso trazer esse cuidado para mim, para minha história de vida. Eu acho isso muito, muito especial, porque reforça o discurso do Do propósito. propósito. Não, exato. eu sabe outra coisa também, Fátima? Quando você vê que você está reclamando de coisa pequena, pega um capítulo e lê. Pega um relato e lê. É isso Você que eu ia para falar, na hora, Bia. você se Acho que às policia vezes as na hora. pessoas. É isso Muito mesmo, eu ia bom. falar muito isso, né? Porque assim, às vezes as pessoas olham muito para o problema e falam que, meu Deus, né? O meu problema é enorme e tem tanta coisa por trás, né? Significa, né? E eu acho que a gente se torna pessoas assim mais humildes no sentido de, gente, nós não somos diferentes de ninguém. Não somos diferentes de ninguém. Você pode ter o carro do ano, você pode ter o salário que você tiver, somos todos iguais, a gente tem uma condição humana muito igual. E aí, por isso, a gente tem que, entre aspas, se ajudar enquanto ser humano, né? É difícil de entender algumas coisas, né? Os comportamentos, né, das pessoas. O que às vezes nós precisamos é de coisas diferentes, por histórias de vidas diferentes. Diferentes, E cada um tem a sua, né? Cada um tem a Então, sua. Eu posso ler uma historinha para vocês? Pode? Ela é bem breve, eu acho ela linda. Todas são, mas essa é sobre é uma história de uma, eu vou ler, mas é uma enfermeira, então a gente que escreveu o livro, nós fomos entrevistar essa enfermeira, pedindo para que ela contasse uma história, e ela conta uma história vivida com uma paciente que tinha recebido o rim de um doador falecido, né? E aí eu vou contar a história toda e vocês vão entender. Eu espero não me emocionar. Não sei se você leu essa história, tá, Bia? Mas a história é muito bonita. E aí, a gente dava, conforme a gente foi pegando os discursos, a gente dava um título para aquela história, né? E essa história, um relato número 8, ela chama assim: A Esperança do Paciente em Ter uma Nova Vida, né? Porque ela era uma pessoa que recebeu o rim de alguém. Então, essa é a enfermeira contando essa história, tá? Então, é na primeira pessoa. Sou enfermeira na unidade de transplante renal há 8 anos. Comecei como estagiária em 2008 na neurologia e em 2010 atuei no transplante de fígado, onde fiquei por 3 meses e depois vim para cá. E até hoje estou aqui na unidade de transplante renal. Dessa vivência que tenho, acho importante falar da esperança dos pacientes em levar uma vida melhor, em sair da diálise, sair da prisão, entre aspas, né, que é uma prisão. Como eles mesmos dizem, normalmente eles não podem viajar e muitas vezes estão privados de passar mais tempo com a família. O que escuto dos pacientes é que o transplante, quando aparece, é como se eles tivessem ganhado na loteria. Então, a felicidade é uma felicidade única. É por isso que há tanta esperança dele e de toda a sua família. É uma área que realmente tenho muito prazer em trabalhar e viver essa experiência. A história que eu escolhi contar, porque são muitas as histórias que vivenciamos, é a respeito de uma paciente transplantada em 2012. Na ocasião, houve uma reunião como um simpósio de transplante e essa paciente resolveu escrever uma carta para a sua doadora. Ela não sabia quem era a doadora, mas era como se estivesse entregando para a doadora, contando um pouco de sua experiência sobre receber um órgão e o tanto que ela era agradecida pela nova chance de seguir em frente e pela família da doadora ter autorizado o procedimento. A lei no Brasil não permite que o receptor saiba quem é a família do doador, tá? Caso Faustão é uma outra história. Não pode, isso é proibido. Então, por isso que ela fala assim desta forma, mas como se estivesse, né? Algo fictício. Aliás, guarda essa carta até hoje na minha carteira, a enfermeira falou. A gente estava, então, em 2020 e o atendimento foi em 2012. Ela guarda a carta há 8 anos na carteira dela. Esse é um dos motivos pelo qual tenho orgulho em ser enfermeira
e tento fazer o meu melhor todos os dias. A carta diz assim. Essa é a carta, então, que a paciente escreveu como se estivesse escrevendo para a doadora. A você, doadora, eu não a conheci, só sei que sua idade era próxima da minha. Fico imaginando também se era casada como sou, se também tinha filhos, como os 3 que eu tenho em casa. Eu não a conheci, só sei que sua vida terminou cedo, como sempre temi que a minha terminasse. Fico imaginando os sonhos que não realizou, como viagens e netos. Só sei que nas minhas próximas viagens, uma parte de você estará comigo. Só sei que quando sinto ternura ao ver o meu neto dormindo, uma parte de você também se Tenho vontade de chorar, gente. Também se internece. Eu não a conheci. Não sei se, como eu, acreditava que a morte não é o fim. Só sei que a minha gratidão é tão grande que pode durar várias vidas. Gratidão a você e sua família, que mesmo na hora da dor intensa, deu alegria à minha família. Eu não a conheci, mas por sua causa, vou tentar viver ainda melhor cada dia da vida que ainda tenho pela frente. Eu não a conheci, mas profundamente espero que Deus a receba e a abrace por mim e pela minha família. Leio essa carta sempre que por algum motivo saio do foco, que é o paciente. É para ele que trabalhamos e para quem toda a equipe da assistência deve prestar a maior atenção. Nós precisamos entender a importância da equipe da saúde na vida do paciente. Afinal, participamos intimamente de todo esse processo. Às vezes, eles permanecem internados por muitos dias e nós, da equipe de enfermagem, ficamos ali 24 horas no acompanhamento. Isso é muito gratificante. E quando o paciente retorna, só para agradecer e reconhecer o trabalho da equipe por todo aquele processo, nos torna mais fortes e eu com a certeza de que tudo aquilo valeu a pena. E o que eu aprendi vivendo nessa área, cuidando de pacientes transplantados, foi ser mais humana e buscar mais conhecimento para devolver ao paciente qualidade de tratamento e atenção na execução do meu ofício, além de entender que o trabalho em equipe interfere no cuidado. Aprendi também que cada paciente é único e muitas vezes o que é feito para um não pode ser feito para outro. Daí a solução é estudarmos caso a caso para oferecer o melhor trabalho possível e individualizado. Não é linda essa história, gente? Demais. Maravilhosa, Muito emocionante. maravilhosa. Eu já li essa história 300 vezes, né? Mas todas elas são histórias muito bonitas. Então, nem todas são de morte. Nesse caso, por exemplo, não é, né? Ela viveu, ganhou um rim, mas ela tem uma história que foi uma transformação na vida dela, né? E isso é algo que ganhou a vida, né? Então, enfim, que então são lindo. histórias assim. Muito lindo. Um dia nós vamos convidar essas meninas da DASA para contar das histórias, os relatos que elas também têm, principalmente. Estou falando DASA porque está em público aqui, viu? Viu, Kátia? Grande. Eu imagino que a MAF, porque tem muitas empresas, eu lembro tanto na época da TAM, a Azul, a Porto Seguro. A Porto Seguro tem os livros das histórias, atendimento nota 11, Ah, que não é nem bacana. 10. Onde eles compilaram essas histórias, obviamente, homenageando, prestigiando a pessoa que prestou essa assistência, esse serviço diferenciado. Sim. Então, assim, enche todo mundo de orgulho, de prazer por fazer parte dessa história, né? Então, assim, muito bom. Verdade. Fátima, muito obrigado. Nosso tempo já está aqui Imagina. encerrado aqui hoje. Quero agradecer todos vocês que estão presentes aí. Muito obrigada pelo nosso bate-papo gostoso. E nós temos, assim, sempre uma vez por mês, ou a cada 2, dependendo, quando não tem visita de destaque, eu marco sempre um mini meeting. Vocês podem sempre trazer sugestões de temas. Aliás, esse ano já é o 2º livro que nós trazemos, que o outro foi uma empresa emocional, do André, que também veio contar para nós um pouquinho. Tá bom? Gente, super obrigada. Obrigada para todos aí. Fátima, eu que agradeço, gente, vocês terem me ouvido. para todos aí. Obrigada, Fátima. Obrigada. Final Vou de mandar dia o livro pra para todos vocês, aí. tá?
Tá A bom? Bia vai me dar o Obrigada, endereço. Tati. Obrigada por todos, viu, Obrigada. gente? Obrigada. Obrigada, Bom Obrigada, gente. finalzinho para todos. Obrigada. Boa Obrigada. tarde. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Pessoal, Tchau, tchau.